tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa ao vivo nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Manu. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar emoção. Já que estava ali 10 segundos a gente começa. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Eu amo essa música. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, gente. Desde quando começou a pandemia, nunca mais eu fui no salão cortar o cabelo mesmo, então eu sempre tô cortando minha franja. Vocês podem observar que ela tem um design meio diferenciado, né, ó. Então, acho que isso é legal, porque aí vai dando um ar mais autêntico, né? Na verdade, isso é uma desculpa esfarrapada para cortar torta a franja. Mas agora vocês já estão sabendo aí que isso é obra de arte minha, né? Tô desenvolvendo outras habilidades, outros talentos. Mas vamos lá, vamos falar no nosso tema de hoje. Hoje eu acho que vai ser um pouquinho de tiro, porrada e bomba, vocês já viram aí pelo nome, né? Hoje eu vou hoje eu vou ensinar para vocês um método para ser produtivo, um método raiz. Vai economizar aí anos, meses, vai economizar dinheiro, tudo aí para você, mas que eu sei que você não vai colocar em prática. Por que eu já tô dando tiro, porrada e bomba desde o início? Porque, baseado na minha própria experiência, como eu sempre falo, eu quis quebrar muito a cara. Na verdade, nós somos assim, né? É como se as coisas, de certo modo, fossem muito simples para serem verdade. A mente quer complicar tudo, né? A mente quer tirar as coisas daqui, colocar ali, sendo que o lugar é aqui mesmo. Então, o que eu vou passar hoje é um exercício prático, que hoje eu realizo na minha vida. Como eu sempre falo, trago aqui o que funciona para mim, trago o que eu faço na minha vida. Um dos maiores medos que eu sempre falo, um dos meus maiores medos que eu tenho não é medo da morte, não é medo de altura, não é medo de nada disso. O medo que eu tenho é de começar a falar algo que eu não sou, algo que eu não faço. Então, hoje eu vou passar um método para ser produtivo, um método revolucionário, exclusivo. Na verdade, não é tão exclusivo assim, é revolucionário, mas é um método ancestral, um método milenar. Para quem já deve ter percebido aqui no Guerreiro de Si, a gente sempre tá indo lá no passado em busca da sabedoria dos grandes mestres, dos grandes pensadores, dos grandes homens que já souberam viver. Quando eu falo homem, eu englobo homens e mulheres, tá bom? Dos grandes homens que já souberam viver. E o nosso trabalho aqui é resgatar essa sabedoria, né? Hoje o que a gente tem visto muito por aí é o que eu chamo de pão e circo. São aquelas migalhas que as pessoas vão dando e de fato a gente vai se alimentando dessas migalhas. Por quê? A gente não entendeu que o buraco é mais embaixo. A gente ainda não entendeu que a solução dos nossos problemas não tá aqui no superficial. Tá nas profundezas, né? Tá nas raízes, como Carl Jung mesmo falava. A gente nunca vai para o céu. Isso, uma metáfora falando do nosso emocional, né? Da nossa vida. A gente nunca vai tocar o céu sem antes tocar o inferno. Isso é fato. Então, tudo, a solução dos nossos problemas, o autoconhecimento que a gente sempre fala aqui, a metodologia de produtividade, de alta performance, que eu vou falar hoje aqui, ela tá mais embaixo, nas profundezas, tá bom? Então, gente, primeiro de tudo, eu tô falando isso aqui porque pensa numa pessoa que já fez de tudo para tentar ser produtiva. Eu já comprei curso, eu já colei post-it pela casa, eu já imprimi lista, eu colocava lista, eu já acendi até vela, vou falar a verdade. Por quê? Tudo que me vendia, tudo que eu via, tudo que eu pesquisava no Google, tudo que eu pesquisava no YouTube, tudo eu já tentei seguir. Eu te juro, tudo eu já tentei seguir. E nada funcionou.
né? Os americanos, eles são ótimos. Geralmente, os maiores autores de produtividade são os americanos, né? Eles têm uns métodozinhos de 2 mais 2 é 4, aquelas fórmulas genéricas, né? Que a gente sai comprando, a gente vê um título de um livro bem chamativo, né? E vai lá e compra, método infalível, eficaz, em 7 passos, fórmulas mágicas, tudo isso eu já procurei demais. Eu já gastei dinheiro demais com isso. Então, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês hoje que nada disso faz efeito. Ou pode até fazer. Tem certas coisas que eu já fiz que durou uma semana, 8 dias, 12 dias. Acho que nunca passou de 20 dias. Por quê? Eu estava tentando ser produtiva aqui, ó, no raso, na superfície. Só que a gente nunca consegue ser produtivo, ter alta performance, sei lá como as pessoas gostam de chamar, se a gente não entender primeiro o profundo. Se a gente não construir, como eu sempre falo, um papel de parede, né? E esse papel de parede, essa produtividade, digamos assim, ela vai ter também vários níveis, né? Vários aprofundamentos que a gente vai estar fazendo aqui hoje. E, gente, a falta de produtividade, às vezes a gente pensa, eu não sou produtivo porque eu sou preguiçoso, eu sou desorganizado. E eu me incluo nisso, né? Eu ainda tenho muita preguiça, eu ainda sou muito desorganizada, só que isso não me impede de hoje ter uma produtividade. Tá bom? Então isso é balela, achar que a gente é preguiçoso e a gente é desorganizado, não dá para ser produtivo. Porque em algum nível todo mundo é. É hipocrisia se tiver alguém assistindo e falar, não, mas eu sou mega organizado. Mas às vezes a gente é organizado na nossa casa, no nosso quarto. E como é que tá a organização interna? Como é que tá a organização da própria vida? Às vezes é metódico demais externamente, aquela pessoa chata que não pode ter um copo fora do lugar, mas internamente a vida é uma bagunça, não sabe nem quem mora lá dentro. Não tem metodologia nenhuma interna, nem organização e morre de preguiça internamente. Para quê? Para cuidar dos assuntos que de fato são relevantes. Então, em algum nível, vamos já desmistificar aqui, a falta de produtividade não é isso, tá? Pode ser isso também, mas não é isso. Isso é a gente querer dar uma resposta muito aqui no raso. Primeiro, a gente vai dividir em 2 partes a nossa live. Primeiro, a gente vai falar de coisas, vamos dizer assim, básicas para se ter produtividade. E o segundo momento, o que a gente quer abordar de fato, tá bom? Que é a metodologia interna, tá? Interno, papel de parede interno que a gente precisa desenvolver e construir para a gente ser produtivo. A primeira parte é padrão, não adianta a gente também querer ser profundo, querer entrar nas entranhas de tudo, ir lá pra dentro, ser um guerreiro de si mesmo, se a gente não cumprir a primeira parte, que é a padrão, tá bom? Então vamos desmembrar em 2 partes hoje. Primeira parte, que muitas das vezes impede a gente a ser produtivo. Primeiro de tudo, gente, é o nosso aspecto fisiológico. O sono, a gente até falou uma live sobre isso aqui. Depois, se vocês quiserem aprofundar, vai lá. O sono é real, um dos primeiros aspectos da parte básica, tá? Se você é uma pessoa que, por exemplo, dorme num travesseiro velho, dorme numa cama velha, deixa frestas abertas na janela, luzinhas do nosso quarto, né? Aquela luzinha da televisão, aquela luzinha da Netflix, sei lá, da TV a cabo, a luzinha do celular. Gente, qualquer micro luzinha que existe já atrapalha. E talvez você seja uma daquelas pessoas, porque eu já fui disso no passado, quando eu era ignorante, né? Não tinha essa noção. Eu falava assim, eu dormia. Até a minha juventude, eu dormia com a janela meio aberta, com a luz entrando. E aí eu falava, não, eu adoro dormir com a luz. Eu não gosto de dormir no quarto totalmente escuro. Eu gosto, assim, uma meia luz. Eu gosto de ser acordada pela luz do sol, né? Bem legal. Só que pro nosso organismo, pro nosso sono, isso não funciona. Né? Enquanto a gente não dorme num quarto 100% escuro, sem fresta de luz, sem luzinha, a gente não produz melanina. Né? Então, não produziu melanina, a gente não vai ter um sono 100%. Não ter um sono 100%, a gente está sempre com a bateria ali 40%, 50%. Entende? Então, o primeiro passo é esse. Você começar... lembra que eu falei? Primeira parte, a gente vai ver as coisas práticas, vida externa, que pode estar atrapalhando. Então... começa a avaliar aí a questão do sono. Dormir com a televisão ligada também, isso aí, destruidor total. Então, essa questão do sono é muito importante. Segunda questão, que também fisiológica, a questão de ansiedade. Muitas das pessoas hoje têm ansiedade. Claro, gente, que num nível sutil, a ansiedade é normal.
A ansiedade, vamos dizer assim, aquele sentimento de querer saber o que vai acontecer ali na frente. Amanhã eu tenho uma apresentação, meu Deus, será que eu vou me sair bem e tal? Um nível saudável de ansiedade. Agora, por que eu tô falando isso aqui? Se você, por acaso, tem algum nível excessivo de ansiedade, também não é com métodos que você vai resolver, né? É necessário que a gente procure uma ajuda médica, né? O psiquiatra, por exemplo, psiquiatra, as pessoas sempre acham que o psiquiatra é um médico de doido. Gente, o psiquiatra é o médico do cérebro, entende do cérebro. Então, toda vez que a gente não está conseguindo ter um autodomínio sobre as nossas próprias capacidades, né, emocionais, cognitivas, mentais, a gente precisa procurar ajuda médica. Por que eu estou falando isso aqui? Como eu trago muito a ideia, eu estava pensando nisso hoje de manhã, como eu trago muito a ideia de que nós podemos curar a nossa própria vida, nós podemos ser o guerreiro, o mestre interior da nossa própria vida, isso é real. Só que se em algum nível a gente já estiver muito desconectado dessa realidade, a gente estiver sofrendo de transtornos mentais, né? E quando fala transtornos mentais, é uma palavra até pesada, dá uma sensação assim de loucura, né? A pessoa não, simplesmente um transtorno mental é uma enfermidade que pode ser trabalhada. Então, eu tô querendo trazer isso aqui porque quando já saiu do nosso controle, sempre procurar ajuda médica, não há problema nenhum nisso. Porque a ajuda médica vai fazer com que a metodologia que a gente trabalha aqui dentro, que é o profundo, que é entender a causa do porquê eu sou, vai trabalhar juntinho. Então, se às vezes já tá descompassado aqui, não vai adiantar a gente querer entender o profundo, tá? Então, é um aviso que nem tava aqui no meu roteiro, mas eu lembrei disso. E a questão da atividade física também, que é básico. Atividade física, quem tá sem fazer nada, quem é muito sedentário, nunca vai estar com a energia vital no 100%. E a energia vital é um dos pressupostos para que a gente tenha produtividade. A gente vai começar a falar isso aqui na segunda parte agora. Então, faz uma caminhada, fazer academia, fazer um crossfit, fazer qualquer coisa, mas a gente precisa se movimentar. Sempre começa a trabalhar o seu entendimento interno agora é o seguinte: você é um celular, você precisa de bateria. Para você fazer as coisas, sei lá, se você vai baixar vai fazer um mega negócio no seu celular. Se você tiver com pouca bateria, vai descarregar mais rápido ainda, né? Você vai ter que ficar lá na tomada. Então, a gente funciona da mesma forma. A nossa energia vital, ela precisa estar lá no 80, 90, 100, né? Geralmente, quando a gente não dorme bem, geralmente quando a gente está passando por transtornos ansiosos, transtornos depressivos e também pelo sedentarismo, aí você pode ter certeza que você não opera com mais que 5%. Você está sempre apitando lá o vermelhinho, entendeu? Então, aqui é a primeira parte, é a parte fisiológica, é a parte de coisas que a gente precisa adotar no mundo externo para a gente ser produtivo. Agora a gente vai trabalhar na segunda parte, que é de fato que a gente veio para fazer aqui hoje. Gente, antes de mais nada, eu queria, por favor, quem pudesse enviar a live para um amigo, para ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si a crescer, eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. E deixa eu tomar uma aguinha aqui antes também. Então, os conceitos que a gente vai trabalhar aqui hoje, gente, não tem em livros de 7 dicas para ser uma pessoa de alta performance. Sempre falo. As atividades que a gente traz aqui, as reflexões, os exercícios, eles levam tempo, né? São coisas que necessitam de tempo, de atenção, de que você de fato queira fazer. Então, aqui no nosso entendimento, essa questão da produtividade eu estar direcionando a minha força vital, a minha energia vital, tá? Esse ânimos, isso que te mantém vivo, tá? Esse fogo, vamos chamar assim, esse fogo, a vida. É a gente manter essa energia vital, esse fogo, incendiando atentamente para algo que a gente quer realizar. Só que, muitas das vezes a gente até tem o fogo, a gente até tem esse ânimos, a gente até tem a energia vital, só que a gente não consegue prender a nossa atenção ao objeto do qual a gente quer realizar, porque esse objeto, ele não faz parte de um plano maior. Então,
esse plano maior, o que seria? A gente começar a construir um projeto de vida. A gente já até falou rapidamente disso em outros programas. Por isso que eu sempre falo, você que está chegando agora, acompanha todos os programas um atrás do outro, porque a gente está construindo um pensamento, ó, que começou lá embaixinho e está subindo. Então, às vezes, pegar assim perdido vai ficar boiando. Então, o primeiro de tudo é a gente ter um projeto de vida, é um projeto de ser humano, um projeto interno. Quem a Ludmilla quer ser? Quem a Ludmilla quer se tornar? Quem a Ludmilla é hoje? Quais habilidades? Quais as virtudes? Quais os defeitos? Qual a pessoa que eu quero me tornar? E isso aqui eu sempre falo, não estou falando de uma forma profissional na sua carreira, é como pessoa. Infelizmente, a gente ainda está muito ligado a quem é você? Ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu sou bombeiro, eu sou frentista. A gente ainda tá com isso impregnado dentro da gente. Quando fala o que a gente quer ser, automaticamente a gente já projeta o quê? A gente como uma carreira, que não é isso. A gente tá falando um plano de vida como pessoa. O que você quer se tornar como pessoa. Então, quando a gente não tem muito claro a gente não tem a amplitude desse plano de vida, a gente não consegue direcionar a ação, entende? É como se o tempo todo você tentasse mobilizar a atenção para algo que não tem substância, para projetos muito, vamos dizer assim, projetos às vezes tem pessoas até que criam de fato um certo projeto, né? Projetos que eu falo sazonais, sei lá, um projeto verão, um projeto quero fazer uma poupança, um projeto viagem, quero fazer uma viagem, então mesmo com esses projetos criados, você vê que o foco da sua atenção, ele não rende. É como se você estivesse investindo energia vital, foco e atenção em algo que não tem substância, não tem conteúdo, entende? Por isso, a necessidade que eu sempre falo, da gente estar muito alinhado com essa interioridade, né? Por isso a importância, a gente sempre fala do autoconhecimento, da vida interior, já falei 50 vezes, mas vou continuar repetindo e sendo chata até a gente compreender. Então hoje eu vou trazer aqui alguns exercícios que, igual eu falei, 99% das pessoas não vão fazer, né? Porque a gente sempre acha que o que tem 7 passos é mais fácil, de repente um vídeo do YouTube dando diquinhas, mas enquanto a gente não começar a trabalhar em cima do nosso plano de vida, do nosso projeto de vida interno de quem a gente quer ser, a gente vai ficar rodando. A gente vai ficar perdendo tempo, a gente vai comprando mais um livro de produtividade, a gente vai baixar mais um aplicativo de produtividade, vai sair colando post-it na casa toda, lista, planilha e tudo mais, e nada vai sair do lugar, tá bom? Então, um exercício que quase ninguém vai fazer, mas eu vou falar, porque eu tenho que falar, né? Afinal de contas, a gente tá aqui para servir, a gente tá aqui para ensinar. Quem fizer, ótimo. Quem não fizer, paciência, né? Na hora certa vai ter o seu despertar. Então, os exercícios aqui hoje, gente, são exercícios estoicos. O estoicismo é uma filosofia muito antiga, uma filosofia prática. Não é uma filosofia de falar bonito, não é uma filosofia de pensar demais sobre a vida, não. É uma filosofia totalmente prática. Então, a gente vai trazer exercícios práticos, estoicos, que ajudam a gente a começar a encontrar esse eixo. Porque para pensar, no fundo, a falta de poder colocar atenção aonde a gente quer, a usar a nossa força vital para algo concreto, é a falta do algo concreto, entende? Então é como se o tempo todo a gente quisesse dar atenção, quisesse dar foco para coisas, mas que às vezes a gente nem sabe que coisas são essas. Porque essas coisas não estão alinhadas aqui, ó, com o centro, entende? Com o projeto de vida, vamos dizer, é o centro, é isso aqui. Tudo que partir daqui, que eu vou realizar, tá alinhado com isso aqui? Tá, então eu tô conseguindo fazer, eu tô sendo produtivo. Enquanto eu não tenho isso aqui, eu não sei para onde eu olho, eu não sei para onde eu ajo. Eu tô sempre tentando encher um copo que tá furado. Seria mais ou menos isso. Então a ideia aqui hoje é trazer esses exercícios práticos, estoicos, e a gente de fato colocar em prática, tá bom? Primeiro de tudo, gente, ter um diário. Ter um diário. Não existe a gente começar o autoconhecimento, não existe a gente construir a nós mesmos, reconstruir a nós mesmos sem um diário. Porque o diário é a bússola. Ah, Ludmilla, mas eu não gosto muito de escrever. Mas isso é o segundo ponto que a gente vai falar aqui, tá? A questão, eu sempre falo assim, sabe por onde de fato começa o autoconhecimento real?
Faz uma lista de tudo que você não gosta de fazer. Faz uma lista. Não gosto de acordar cedo, não gosto de fazer isso, não gosto de tomar café sem açúcar, não gosto de não comer doce, não gosto de brócolis, não gosto de caminhada. Essa lista é você, entende? Por isso que eu falo que a forma mais fácil da gente começar o autoconhecimento é fazer na lista do que a gente não gosta de fazer. O que a gente não gosta de fazer nos define. É tão simples. Essa listinha define de fato quem a gente é. E por que às vezes a vida não anda? Por que a gente não tem autorrealização? Por que as coisas não dão certo? Por que tá uma bagunça? Então começa a fazer a lista de tudo que você não gosta. Essa lista é você. Tô te falando isso porque eu fiz comigo, né? Eu saí daquele autoconhecimento Nutella, de ficar afirmando eu sou maravilhosa, eu sou linda, poderosa, eu sou abundante. Eu saí dessa viagem, né? E passei a olhar de fato para quem realmente eu era. Para quem realmente eu ainda sou, né? E é através dos nossos defeitos, das nossas preguiças, das nossas quero deixar pra lá, daquelas não gosto disso, que a gente sabe quem de fato a gente é. Então, primeiro de tudo é ter um diário. A gente precisa de um diário. Compra um caderno aí pra você na papelaria e fala, cara, esse aqui é meu diário. A partir de hoje, eu não gosto de escrever, mas o pouco que eu escrever já vai fazer sentido. Porque a gente vai acompanhando o nosso progresso. Porque lembra, o processo de conhecer a si mesmo não é um método de 30 dias, de 21 dias, né? Tem o outro mito é esse, né? Em 21 dias você muda o hábito, então 21 dias você vai se conhecer. Você acredita ainda nisso? É isso que faz a gente perder tempo. Então, primeiro de tudo, comprar um diário. Alguém que quer ser guerreiro de si, que quer construir sua própria história, que quer se reconstruir, que quer desenvolver virtudes, valores, se transformar em alguém melhor e não tem um diário, acho difícil, porque vai ficar muito no mental. E o mental é o que nos atrapalha, concorda? É o pensar demais e agir de menos. Pensar no que poderia ser e não encarar a vida real. Então, o diário, ele vai nos trazendo para a realidade, né? Então, primeiro ponto, eu quero saber aqui, vou dar o prazo até segunda-feira, viu? Segunda-feira, eu vou perguntar aqui quem é que já tá com o seu diário aí prontinho. A segunda prática estoica, gente, é a prática de autodomínio. Sem a questão do autodomínio, a gente não sai do lugar. Por quê? Nós somos movidos pelas nossas paixões. Até falamos isso ontem. Não é paixões de apaixonado, né? Do homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, apaixonado, duas pessoas. Não é isso, tá bom? A gente tá falando paixões de emoções e sentimentos. Aquela pulsão desenfreada que a gente muitas das vezes é conduzido, né? A gente é conduzido às vezes 24 horas por dia por essas paixões, por essas vontades, por esses desejos. Então, na filosofia estoica, primeiro de tudo é a gente matar os 5 sentidos. Os grandes homens, os grandes sábios, eles entendiam, e é real, é só a gente começar a testar, que enquanto a gente é movido pelo desejo do que é gostosinho, a gente não vai fazer o que precisa ser feito, porque geralmente o que precisa ser feito não é gostosinho. Geralmente a gente não é produtivo porque a gente quer fazer o gostosinho. O que não é gostosinho, eu não quero fazer. E uma vida inteira a gente se mimou dessa maneira. Ah, não gosto disso não. Ah, né, não gosto disso não vou fazer não. Esse é você, entende? Aqui, o nosso convite, por mais que pareça ser meio estranho, porque eu sempre falo, talvez as ideias que a gente traz vai contra essa maré de ideias ilusórias, né, de Fantástico Mundo de Bob que a gente tem visto hoje. Aqui eu sempre falo, convite para a realidade. A gente não realiza, a gente não se desenvolve, a gente não cresce, a gente não cria o papel de parede interna, a gente não cria a força interior se a gente não martelar todos os dias em cima do que a gente não gosta. Por isso que é difícil, por isso que poucos querem, por isso que dá trabalho, por isso que é mais fácil comprar o curso que dá 7 passos em 21 dias, entende? Porque a gente se ilude mais uma vez com uma fórmula mágica, a gente vai construir aquilo que a gente quer de fato. Então, o segundo ponto, que é a questão do autodomínio, é a gente começar a matar os nossos sentidos. Claro que não é fácil. Eu mesma sou cheia de paixões. Tem paixões que eu já consigo dominar na minha vida, insistindo muito. Agora tem umas que ainda me dominam. Mas entende que, olha como tá tudo interligado. O diário, ele vai me ajudando a cada dia a ter essa dimensão. Porque se eu fico só no mental, eu tenho a tendência a me massacrar. Eu tenho a tendência a me cobrar demais. Eu tenho a tendência a achar que tá tudo uma merda, porque eu errei e falhei naquilo de novo. O diário me ajuda a lembrar o meu histórico. Qual paixão que eu venci ontem? Qual sentimento, qual emoção, qual dragão interno eu consegui domar ontem? Por isso a importância do diário. Por quê?
Nesse ponto 2, que é a morte dos sentidos, é a gente começar a botar. Lá no meu primeira turma da trilha, a gente fez esse exercício lá. Não sei se todos os trilheiros estão aqui fizeram, mas agora é a chance. É um exercício pra gente fazer todos os dias, que é o quê? A gente definir três coisas que a gente não gosta de fazer e a gente colocar como regra todos os dias. Entende? Não vale colocar o café, por exemplo, eu não posso colocar o café que hoje eu já tomo sem açúcar, né? Porque já tá fácil, eu já tomo sem açúcar, já me acostumei. Mas podem começar de coisas pequenas, não tem problema. Cara, eu não gosto de café sem açúcar. Então você vai colocar o café sem açúcar. Ah, eu não gosto de tomar banho gelado. Deus me livre, pra que eu preciso tomar banho gelado? Não, isso é presepada, Ludmila. Coloca na sua lista o banho gelado. Escolhe mais uma coisa que você não suporta. Você, de repente, cara, eu não consigo dormir sem meu celular no quarto. Sei lá, eu fico agoniada, alguém pode me ligar, minha mãe, meu pai pode me ligar. Eu não consigo se contrariar, entende? A base desse exercício é a gente se contrariar todos os dias. A gente pisar na pegada do desconforto. Porque se você começar a avaliar num modo bem mais profundo, você vai ver que a gente não progride porque a gente está sempre com o pé no gostoso. A gente está sempre com o pé no docinho. A gente está sempre com o pé no que é agradável para os nossos cinco sentidos, sabe? Então, a caminhar como um guerreiro, né, exige essa abnegação, essa morte interna das coisas, dos vícios, dos pequenos vícios que a gente gosta de se mimar. É como se no fundo a gente amasse isso porque assim, eu mereço, poxa, um chocolate, isso, aquilo, eu mereço. Claro que isso vai acontecer às vezes, com certeza vai. Vira e mexe, eu dou minhas escorregadas, como meus biscoitos recheados, meus chocolates, sim. Só que em seguida eu volto. Eu sei que eu vou continuar caindo, só que esse é o caminhar, esse é o caminho, essa é a trilha da vida. Só que enquanto a gente solta e deixa pra lá, tipo, eu gosto mesmo, eu vou, a gente soltou os dragões, entende? A gente perdeu o autodomínio, e o autodomínio é a base pra gente construir tudo na nossa vida. Sejam as virtudes interiores, sejam as grandes obras exteriores, sem o autodomínio, que é você começar a domar os dragões internos, nada acontece. E o primeiro passinho, anota aí, você pode achar que faz sentido nenhum, mas você vai lembrar disso no futuro. Se você é uma pessoa que tem zero autodomínio, você pode começar a observar. Você é guiada pelos seus desejos. Você é guiada pelos seus eu gosto. Você é guiada pelos eu não quero. Eu não gosto disso. Entende? Você é refém dos seus próprios sentidos. E a gente só começa a ter autodomínio quando a gente domina os nossos dragões, quando a gente domina os nossos sentidos. E a gente só faz isso se começar do pequenininho. É o café sem açúcar, que eu não gosto, que eu vou tomar fazendo careta. É o brócolis, que eu não gosto, que eu vou comer fazendo careta, né? Porque, de repente, eu preferiria a lasanha. É o banho gelado, que às vezes, não quero, Deus me livre tomar banho gelado, pra quê? Mas que eu vou lá e enfrento, entende? Isso você começa a se confrontar. É você ir contra você mesmo. Porque no final das contas, a gente sempre fala, gente, a guerra entre nós e nós mesmos. Não existe nada fora. Tudo é dentro. É eu contra eu mesma, 24 horas por dia. Sempre na busca de vencer esse duelo, entende? Mas se a gente não cai pra dentro da arena, a nossa própria arena interna, a gente não se desafia, a gente não se contraria, a gente não vai construir nada. Nada. Nem interno e nem externo. Então, valorize esse exercício. Todos os dias faça 3 coisas que você odeia, 3 coisas que te desconfortam, 3 coisas que você não suporta. Esse é o caminho para o autodomínio. Esse é o caminho para o progresso. Esse é o caminho para a reconstrução de si mesmo. Né? É aí onde a gente vai começando a entender, a construir o sentido de vida, porque vai ficando claro. É como se, tipo assim, a vida da gente, no final das contas, tá uma bagunça tão grande internamente, que a gente não consegue acessar o centro, a voz interior, né? A voz da alma. Às vezes parece tão místico falar isso, porque muitas das pessoas nunca sequer ouviram a própria voz, entende? E como essas pessoas nunca ouviram a própria voz, porque tá no meio de um turbilhão, de uma bagunça, tudo fora de lugar, né? As prateleiras tudo bagunçado internamente, a gente não consegue ter essa clareza, né?
Então, gente, esses dois, eu ia passar mais um exercício, mas não vou passar esse exercício hoje não, vou deixar ele para outra aula, tá bom? Esses dois aí já vão dar demais. Comprar o diário, tá bom? Comprar o diário. Guerreiro de si tem o seu diário. E esse seu diário vai te acompanhar pro resto da vida. É nele que você vai acompanhando o seu progresso. Se você tá crescendo mesmo. Porque senão a gente tem a tendência a se automutilar. Né? Achar que a gente, eu sou uma bosta mesmo, não consigo, me sabotei de novo, não fiz o que deveria ter feito. A gente precisa ter métricas. E o diário é uma métrica, né? E o segundo exercício de autodomínio, para ter força interior, a gente tem que ter autodomínio. Para ter autodomínio, a gente começa fazendo 3 coisas que a gente odeia todos os dias. Enquanto a gente não disciplina as nossas paixões, as nossas vontades, a gente não tem autodomínio. E sem autodomínio, a gente não tem nada, tá bom? Meus amores, esse é o método para ser produtivo, que poucos vão realizar, mas a gente tá aqui para contribuir e sempre tá em tempo, né? Sempre tá em tempo da gente sair daqui do superficial e entrar aqui. Porque enquanto a gente não achar o nosso centro, enquanto a gente não tiver um projeto de vida de quem a gente quer ser, não vai ter energia vital que fique atento ao que se tá fazendo. Que fique focado, que seja produtivo, sabe por quê? Porque aquilo não faz parte do seu plano de vida, não faz parte do seu plano de alma, então fica tudo muito vago, muito vazio. A gente precisa focar em criar essa substância interna, essa substância da nossa vida, né? Esse peso interno que faz com que a gente passe por tudo, por adversidades, por momentos de alegria, felicidade, sempre com a mesma sobriedade, né? Sempre com aquele mesmo firmamento. Essa sempre vai ser a ideia aqui do nosso trabalho, tá bom? Construir isso pouquinho a pouquinho, dia após dia. E juntos a gente chega lá, a gente trilha esse caminho, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada por mais um Tiro, Porrada e Bomba. Quem pegou no meio, assiste do início, anota o exercício, faz, compra o diário. Não fica mais como, cara, perdi meia hora só ouvindo e não fiz nada. Entende? É isso que a gente faz na nossa vida todos os dias. Meia hora aqui, meia hora ali, um vídeo ali, uma piada no WhatsApp, uma piada no Instagram. E a vida vai correndo pelas mãos, tá bom? Mas sempre estamos em tempo. Um beijo, até amanhã.